Bom dia, igreja que está reunida nas suas casas. Que alegria podermos receber a palavra de Deus em nossas casas. Que alegria podermos viver essa vida em nossas casas. Talvez você esteja sozinho, com dois ou com toda a família reunida neste momento. É uma alegria estar contigo nessa noite de quarta, onde nos preparamos para essa celebração da vida e da morte e a ressurreição de Cristo Jesus, obra feita por nós. Queria começar contando uma história para você. Pense em um policial que acorda de manhã cedo, vai para o seu batalhão, e neste dia, o policial, ao chegar no batalhão, ele logo é convocado. Ele fica sabendo que vão capturar um criminoso bem conhecido entre as pessoas. E provavelmente ele fica ali ansioso, nervoso, mas é uma missão e eles precisam ir. Junto com ele vai muitos outros soldados. Esse criminoso é alguém condenado por formação de quadrilha, um criador de milícias, alguém que criticava veementemente o governo, alguém que procurava burlar as leis, aquilo que as pessoas diziam, né, como prática de sociabilidade, e ele pregava e ele praticava muitos ensinos contra, ele era contrário a tudo isso. E por causa dessas suas palavras, muitas pessoas odiavam ele, mas muitas pessoas também eram próximas e seguiam ele. Então a polícia vai até a região onde é que está esse criminoso, e ele vai entrando, chegando próximo do QG, do lugar que ele se protege, e chegando perto, qual não é a sua surpresa quando eles percebem que não há nenhuma reação mais perigosa. Então eles vão entrando para dentro da casa e mesmo sem reação eles ficam ansiosos, porque afinal de contas os ânimos estão à flor da pele, ninguém sabe o que pode acontecer. Esse soldado então, ele entrando dentro de casa, ele vê que nada acontece e resolve prender o criminoso. E na hora que ele vai para prender o criminoso, do nada, sem saber de onde, simplesmente, de uma hora para outra, ele se vê ferido. Alguém o machucou, alguém o feriu gravemente. E nessa hora, ele pensa, o que vai fazer o criminoso? Será que o criminoso vai terminar de me matar? Será que o criminoso vai aproveitar esse rebuliço para tentar fugir? Será que eles vão vir para cima de nós? Essa era a maneira, o ponto de vista do policial, baseado naquilo que ele ouviu, naquilo que ele leu, naquilo que os seus superiores falaram do criminoso. Mas antes de entendermos o que o criminoso fez, vamos olhar um pouquinho o ponto de vista desse criminoso. Esse criminoso era alguém nascido em família humilde. Seu pai era um pedreiro, sua mãe uma dona de casa. Ele cresceu sem nenhum luxo, sem nenhuma regalia. Desde cedo ajudou o pai nos seus ofícios. Mas ele não se importava com isso, porque afinal de contas ele tinha bons exemplos dentro de casa. Um pai, uma mãe, trabalhadores, bons exemplos, seguidores de uma denominação ali onde ele morava. Mas o que indignava esse criminoso, o que indignava ele, além, não era a sua humilde casa, mas o que indignava ele era a desigualdade social onde ele vivia. O que indignava ele era ver as autoridades abusando do seu poder. O que indignava ele era ver que as pessoas não se importavam uma com as outras, principalmente se a outra era alguém humilde. O máximo que faziam era levar uma cesta básica como um desencargo de consciência, mas ficava por isso. Então, certo dia, quando esse criminoso ainda era jovem, ele foi na igreja com seus pais, e nessa igreja abriram um momento para testemunho. E ele começa a falar no seu testemunho um desabafo, de como as coisas estão ruins, de como ele pensa que poderia melhorar, e dizendo para que aquela congregação, que aquelas pessoas tomassem alguma postura, fizessem alguma coisa, procurassem mudar algo. E ele fez isso por mais alguns momentos, algumas vezes, mas os sacerdotes, os ministros daquela denominação começam a criticar ele, dizendo, ei, esse discurso que você está fazendo é um discurso muito perigoso. Isso aí pode dar ruim, isso aí pode dar morte, pode dar briga, mas ele continua fazendo. E as pessoas onde ele morava, que eram desesperançosas, sem muitas expectativas de melhoria, começam a encontrar esperança naquele homem.
começam a encontrar uma esperança de alguma perspectiva na sua vida através daquelas iniciativas que aquele homem está tendo. E tudo aquilo que esse homem começa a juntar e conquistar e adquirir, ele pega e ele parte de igual modo para todas as pessoas. Sem fazer distinção de ninguém, ele começa a repartir tudo o que tem e consegue para todos que o seguem. E ele começa a desafiar também aqueles que têm alguma posse a também fazer o mesmo, a pegar o que tem e dividir. Mas é claro que ele não tem muito resultado com isso, não tem muita reação. Agora, o que os seus seguidores, humildes, não contavam e não esperavam, é que ele começasse a confrontar também. Começar a dizer que eles também precisavam mudar de vida. Que eles também precisavam fazer alguma coisa, não podiam se sujeitar e ficar satisfeitos com a vida como estava, eles tinham que tomar alguma atitude. E isso fez com que muitos seguidores começassem a abandonar ele, porque eles não queriam mudar de vida. Porque eles queriam algumas regalias, alguns benefícios, mas não queriam alguma atitude diferente. E algumas pessoas, e muitas pessoas começam a abandonar. Até um dia em que ele está reunido com os seus principais líderes e seguidores, amigos, e ouve bater a porta. Ele abre a porta. Quem que era? O seu tesoureiro. E fez uma delação premiada. E denunciou quem era o criminoso e o entregou aos guardas. Agora, o maior susto desse criminoso foi quando um dos seus seguidores, o seu braço direito, fere gravemente o policial que estava vindo ao encontro dele. E nessa hora, antes que houvesse alguma outra reação, ele repreende o seu amigo, diz: pare, não é para isso que eu quero viver, não é para isso que eu vim. Ele vai ao encontro do ferido, pega, cura sua ferida e cura seus ferimentos, trata ele. E neste momento, então, ele vai preso. Por quê? Porque esse criminoso, ele não fazia acepção de pessoa. Ele se importava de igual modo, desde aqueles que o seguiam até aqueles que eram malfeitores. São dois pontos de vista de uma mesma história. E a palavra de Deus em Mateus 26 nos fala sobre a prisão de alguém que era considerado um criminoso. Você já deve saber de quem eu estou falando. Falava ainda Jesus, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espada e porrete, vinda da parte dos principais sacerdotes e anciãos. Ora, o traidor lhes tinha dado esse sinal: aquele a quem eu beijar, esse prendei. Hoje teria que ser diferente o sinal, não é mesmo? Logo, aproximando Jesus, lhes disse: salve mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se, deitaram mão em Jesus e o prenderam. E eis que um dos 12 que estavam com Jesus estendeu a mão, sacou uma espada e golpeou o servo do sumo sacerdote e lhe cortou a orelha. Então Jesus disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão à espada perecerão. Acaso pensas que não posso revogar a meu Pai? E ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: vocês vieram com espadas, porretes, para me prender? Como se eu fosse um criminoso, um salteador? Todos os dias, no templo, eu estava sentado com vocês, ensinando, e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Até aqui a palavra de Deus. Amados, toda a história, todos os fatos narrados, eles têm vários pontos de vista. Eles têm várias maneiras de enxergar essa história. Que na verdade é cada pessoa que observa ela acontecer. E várias pessoas vão contar as histórias de várias formas diferentes. Várias pessoas vão trazer relatos com pontos de vista e com detalhes muito diferentes, de vários ângulos. Mas apesar de que uma história tem vários pontos de vista, uma história tem apenas uma verdade. Só existe uma verdade. É bem provável que o soldado
estava vendo Jesus e ele o via como alguém arruaceiro. É bem provável que ele enxergava Jesus como alguém desprezível, como Barrabás, que também era um revolucionário. É bem provável que ele via Jesus como um humilhante, como alguém que procurasse realmente destruir o reino e o império, de repente não com guerra, mas com palavras. Ele enxergava Jesus como alguém que era má perante a sociedade. Por quê? Porque foi isso que ele recebeu dos seus senhores. Foi isso que os seus superiores falaram dele, foi isso que os sacerdotes falaram dele. Jesus é alguém muito mau, Jesus é alguém que quer destruir tudo, que quer criar uma revolta, quer levar morte à vida de pessoas. Bem provável, este era o ponto de vista do soldado, é bem provável. E é bem provável que Pedro enxergava aquele soldado que no fim talvez fosse um simples trabalhador, mas enxergava ele como um inimigo. Porque afinal de contas, para Pedro, olhar alguém, prender Jesus, alguém que só espalhou amor, Jesus alguém que só fez bem para a sociedade, para aqueles que o cercavam, vir alguém prender Jesus, essa pessoa tem que ser muito má, e ela realmente merece morrer, merece ser ferida. Bem provável era essa a visão de Pedro com relação ao soldado. Mas qual era a verdade, afinal de contas? A verdade é, independente de quem fosse, tanto o soldado quanto Pedro, Jesus amava. A verdade é que Jesus amava e Jesus ama a todas as pessoas. E Ele trouxe uma palavra a todas as pessoas. A toda pessoa que habita, habitou e ainda vai habitar nessa terra. Jesus, Ele ama, essa é a verdade. E aí os discípulos começam a entender esta mensagem. Que mensagem é essa? Começam a entender que no futuro e que a partir deste momento, eles precisariam começar a amar as pessoas incondicionalmente. Não amar as pessoas que lhes fizeram bem, não amar as pessoas que concordavam com a sua pregação, não amar as pessoas que pelo menos viam de bons olhos o que eles faziam, mas amar a todas as pessoas e de repente até morrer por pessoas como eles morreram. Amar a todas as pessoas, até aqueles que os perseguem. Esse é o ensino de Jesus para os seus discípulos. E o que aprende o soldado? O soldado ferido, caído aos pés de Jesus, sem a sua orelha caída ao chão. No momento em que Jesus se abaixa e ele sente o toque de amor do Mestre, e ele sente a sua orelha novamente no seu corpo, naquele momento, tudo o que o soldado ouviu de Jesus cai por terra. E ele entende a mensagem de amor que o Mestre tinha por ele. E talvez outras pessoas ali que tinham dúvida também entendem. Mas enquanto o soldado vai entendendo a mensagem de amor do Mestre, que o tocou, que o curou, que o amou de verdade, enquanto ele vai entendendo isso, ele olha para o lado e vê os seus colegas policiais, soldados, amarrando Jesus com cadeados e correntes, começando a bater e carregar ele, levando ele para o escárnio, que depois o levaria inclusive para a morte. É bem provável, eu imagino, que o soldado tenha ficado ajoelhado vendo aquilo, tentando sistematizar, tentando entender o que é que aconteceu ali. Ele estava pegando Jesus, de repente é ferido, cai sua orelha, Jesus abaixa, toca, os seus colegas levam Jesus e ele fica tentando entender o que é que está acontecendo. Ele se pergunta por quê? Por que Jesus me curou? Eu, o inimigo de Jesus, eu quem estava aprendendo. Por que Jesus Cristo não aproveitou a oportunidade e fingiu? Por que Jesus Cristo não resistiu à prisão? Por que Jesus Cristo voluntariamente se entrega para ser preso? Talvez, se esse soldado tivesse ouvido as palavras de Jesus, quando Jesus fala aos seus seguidores em João capítulo 15, versículo 12 a 17, talvez ele teria entendido nesse momento por quê. O que Jesus Cristo fala em João 15, 12 a 17, ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo
não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que ameis uns aos outros. Essa é a palavra de amor que Jesus Cristo tinha para trazer. Provavelmente o soldado não conhecia este discurso, provavelmente. Mas os discípulos conheciam esse discurso, e certamente no momento em que Jesus Cristo foi preso e foi levado diante dos soldados, certamente nesse momento essa palavra começa a martelar no coração dos discípulos. Eles começam a relembrar este momento em que Jesus traz este discurso. 3 marteladas muito fortes. A primeira, quando Jesus Cristo diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida em favor de seus amigos. Eles veem Jesus Cristo entregando a sua vida. Logo mais, deve vir o martelo dizendo para eles: olha, vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. E talvez essa martelada doeu mais em Pedro, que naquela hora feriu o soldado. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E depois disso, quando eles fogem e saem da presença de Jesus, deve bater o martelo dizendo: vão agora e deem frutos. São 3 princípios fundamentais, 3 mensagens que Jesus Cristo traz e que neste momento fica muito claro que todos nós precisamos entender, viver e praticar. A primeira mensagem é: eu morri para que você seja salvo. Jesus Cristo, Ele morreu e Ele se entregou, Ele não resistiu à prisão, Ele curou o soldado e foi para a cruz voluntariamente. Por quê? Porque Ele queria que você fosse salvo. E talvez você está me ouvindo aí e está pensando: mas eu não pedi, mas eu nem vivi naquele momento, como eu seria salvo? Eu nem estava lá, eu estou aqui mais de 2000 anos depois, como assim? Jesus morreu para que eu fosse salvo. Porque os nossos pecados, porque os nossos delitos, porque a nossa vida rebelde longe do Senhor, nos levam para a morte eterna. Porque o preço do nosso pecado, meu querido e querida, você sabe. Se você não sabe, entenda isso. O preço do seu pecado é a morte eterna. O teu direito diante da eternidade seria estar afastado de Deus. Entendendo isso, Jesus Cristo, Ele morre a sua morte. Ele morre por te amar. Ninguém tem maior amor do que o Jesus por você, de dar a vida, porque Ele te considera um amigo, porque Ele te ama. Ele entregou a sua vida por você. Essa é a primeira mensagem que se torna visível para todos os seguidores, e de lá para cá para todos nós. A segunda mensagem, então, onde Ele diz: vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando, é uma mensagem para nós, que diz que nós precisamos deixar Deus nos transformar. Nós vemos muitos vídeos de crucificação de Jesus nessa época do ano. Muitos filmes mostrando Jesus, a dor de Jesus. E nós nos sentimos amados. Nós choramos. Algumas cenas de alguns filmes até nos arrepiamos, porque é algo muito forte. E pensamos: nossa, que amor é esse, que grande amor que Jesus tem por nós, não é mesmo? Mas além de nos sentir amado e de viver e desfrutar desse amor, Jesus Cristo fala: olha, a partir de agora, se vocês são mesmo meus amigos, se eu realmente morri por vocês e vocês querem ser meus amigos, então a partir de agora vocês precisam deixar que a palavra transforme vocês. Que a palavra liberte vocês dos seus vícios. Que a palavra liberte você dos seus desejos, dos seus pecados, dos laços de mortes que o amarram. Que Ele liberte vocês de tudo aquilo que está errado, da sua própria vontade de ser o seu Deus e de estar no centro da sua vida, e deixar Deus moldar e transformar o seu coração. Ser verdadeiramente amigo de Jesus, essa é a segunda mensagem.
E a terceira mensagem, quando ele diz vão e deem frutos, ele está nos dizendo que nós precisamos ser os agentes de transformação nesse mundo. Nós precisamos ser aqueles que aceitam o desafio de Deus, de pegar e anunciar esse amor a outras pessoas. Queridos, o objetivo de Jesus não era apenas te salvar. Porque se fosse assim, no momento em que você aceita Jesus, você já poderia subir ao céu. Seria melhor, você nem pecaria de novo. Você estaria puro, limpo. Mas não, porque existem muitas outras pessoas que não estão salvas, que não entenderam, que não viveram, não sentiram o toque do amor de Deus como sentiu aquele soldado. E essas pessoas precisam desse toque. E quem Jesus Cristo confiou essa missão aos seus discípulos, aqueles que são seus amigos, a você que está aí na sua casa hoje, sentado, ouvindo, no seu serviço, onde é que você está ouvindo essa palavra. A você, Deus confiou o chamado, não por obrigação, mas por amor. Você que sentiu o toque do amor, você é chamado para espalhar o toque de amor de Deus para outras pessoas. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida aos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Vão e deem fruto. O soldado começou a sentir naquele momento. Os discípulos já sabiam o que eles tinham que fazer. E nós hoje estamos aprendendo. Se você já tem uma longa caminhada, sabe o que tem que fazer. Se você está começando agora, entenda e desfrute cada vez mais, se aprofunde nesse amor. Porque celebrar a Páscoa, queridos, celebrar a Páscoa é sentir-se amado por Deus. Muitas pessoas estão preocupadas como nós não vamos ter todas aquelas festas em família, como nós não vamos ter aquele culto onde todo mundo ia, onde todo mundo participava, toda a vida foi assim, 50, 60, 70 anos foi assim, como assim na Páscoa não vou poder estar com muitas pessoas? Mas amados, talvez Deus está nos dando uma oportunidade nesta Páscoa, de lembrarmos que é a Páscoa, de lembrarmos que a Páscoa não é comércio, que a Páscoa não é marketing, que a Páscoa não é rituais, tradições, mas lembrar que a Páscoa é se sentir amado. Lembrar que a Páscoa é Deus nos amou, assim como o soldado sentiu, e que Deus quer nos transformar, que Deus quer nos usar para anunciar esse amor a outras pessoas. Vamos celebrar uma Páscoa, vamos fazer uma linda Páscoa este ano, na nossa casa, com as nossas famílias. Vamos fazer uma linda Páscoa, como quem se sente amado por Deus e anuncia desse amor para as outras pessoas. Amém.